Perguntas, né, Milton? Beleza. Pessoal, então quem tiver perguntas, vocês podem levantar a mão, já podem abrir o microfone e fazer as perguntas de vocês. Fique à vontade, tá, Milton, para conduzir como você achar melhor. Se alguém quiser guardar a pergunta, fazer no final, tudo junto, pode ser também, né? Não, fica à vontade. Assim, eles estão tímidos, né? Da outra vez, talvez estejamos todos cansados, né? Enfim, eu coloquei para vocês, tentei colocar. Teve uma pergunta. O Ian quer te perguntar. Pode perguntar, Ian. Pode falar, né? Oi, professor, boa tarde, parabéns pela apresentação. A cultura do feijão é muito interessante, né? A dúvida que eu tenho é com relação principalmente às doenças que causam manchas foliares. Muitas vezes os produtores acabam optando apenas pelo controle químico, não só para esse tipo de doença. Como é que é feito o manejo aí na região? Os produtores, eles utilizam outras técnicas além dessa ou focam mais no controle químico? A questão do padrão comercial, a gente sempre vê estabelecimento de moléculas químicas, né? A gente vê também indutores, aminoácidos, produtos, uma junção de produtos biológicos junto com produtos químicos, né? Então, já estou tentando conversar esses dois sistemas, né, de manejo, com relação a solo, né, controle biológico ali. Às vezes você tem tratamentos de sementes com um produto que ele tem três funções: ele é herbicida, inseticida, fungicida. Esqueci o nome dele, sempre esqueço. Então, tratamento de sementes são questões que estão sendo levantadas como elemento importante. E como você tem uma grande importância a história das tanto lagartas, né, quanto vaquinhas, muitos inseticidas dentro do sistemático de manejo para a cultura do feijão, sabe? E eu percebo, assim, quando ouvo falar desses diferentes tipos de produtos que tem no mercado, nos dias de campo mesmo, a gente viu uma diversidade bastante grande de opções de divulgação dentre as empresas para o feijão. Então, eu vejo de um olhar bastante positivo no sentido de tentar uma outra alternativa mais sustentável e que seja eficaz, né, também. Não adianta a gente também onerar o sistema produtivo, abarrotar. A solução não é quantidade de produtos, mas sim o momento certo, com a entrada desses produtos, o antes, durante e depois, e o produto, né, o produto essencial, o produto eficaz, que consiga trazer as respostas que você espera, né. Então, dentro desse agronegócio que eu tive a oportunidade de participar e ver, eu participei mais em cima de feijão do que com café, né, que eu vou falar agora. Eu percebo um pouco dessas iniciativas para tentar agregar ao setor produtivo outras alternativas mais sustentáveis, né, para minimizar o impacto, né, de pragas e doenças. Mas eu tive uma impressão de que dentro do sistema produtivo do feijão você tinha um grande protagonismo dos agentes, das pragas que afetavam a parte foliar, né, da cultura. Além das questões, das diferenças que existiam de um feijão para outro, né? Por exemplo, tinha um feijão que eu não conhecia, ele tinha uma cor, me lembro eu fui até pesquisar isso, porque a minha aluna ia defender a dissertação dela. Como que é o nome? Era um feijão que ele tinha uma cor rosa choque, então isso chamava muita atenção. Assim, de um ponto, a cor, a gente sabe que os alimentos, muitos deles, eles têm essa questão. E aí
Eu até levei, quando a empresa colheu, eu levei para casa um pouquinho de cada genótipo, né? Professor Pidão. Levei um pouquinho para tentar consumir e ver quais eram as diferenças que tinham entre esses feijões. Eu gosto muito dessas questões dos tipos diferentes, de dar opções de se alimentar de coisas diferentes e ver se eu gosto ou não gosto, né? Para eu ter uma opinião. Dizer que não gosta sem, igual a gente fala para criança, né? Sem experimentar uma coisa engraçada, assim, difícil. Mas é uma questão de a inserção de tecnologias dentro dos sistemas, é o quanto engajado e organizado é o setor para a inclusão de outros sistemas de manejo de controle integrados que reduzem o impacto dessas doenças na cultura. Mas ele tem muita doença, a cultura sim. E possivelmente se convive com muitas dessas doenças e ignora algumas dessas perdas, até mesmo porque não se consegue corrigir, ou então produz até onde der. Eu acho que se, de repente, o feijão fosse um commodity tão importante a ponto de abocanhar um grande mercado externo, né? Ter um comércio exterior bastante grande e gerasse um tamanho contingente financeiro, talvez alguns gargalos tivessem um cuidado especial para trabalho. Mas é claro que eu não vou ignorar o trabalho, o esforço desses grandes centros de pesquisa que a gente tem aí, que fazem, com certeza, todas essas culturas que a gente fala sobre doenças e o desenvolvimento, né, que a gente tem. A gente tem polos, é claro, de centros de pesquisa, de hortaliças, de soja, de florestas, de fruteiras tropicais, que fornecem um serviço para a sociedade extremamente importante, além das instituições de ensino, né? Algumas mais especializadas numa determinada cultura, que fornecem as universidades públicas, né? As universidades estaduais, enfim, instituições de pesquisa estaduais, federais, fornecem um legado bastante importante para o desenvolvimento, né? Sem eles, a gente não poderia caminhar, e investimentos em pesquisa para esses setores, fomentar pesquisa para esses setores, prever o futuro, né, a longo prazo. E isso é extremamente importante quando a gente vê uma mudança de um processo dentro do setor. Isso foi fruto de muitas cabeças pensantes, né? Vocês, por exemplo, a equipe de professores que conduzem vocês aí dentro da UNB, que é uma grande universidade geradora, né, de profissionais que vão fazer a diferença dentro desse setor que é o agronegócio. Professor Kleber, pode falar. À vontade, professor Kleber. Oi, Milton. Eu estava lembrando aqui de afelencoides. Afelencoides. Né? Não sei se você viu alguma coisa, a classificação agora afelencoides pseudobécea, né? Agora, deixa eu ver aqui nesse compêndio que se tem. O feijão, ele já incide em feijão na Costa Rica, se eu não me engano. E no Brasil, parece que tem uns relatos que o feijoeiro, as cultivares de feijão brasileiras podem ser hospedeiras, sabe? Agora eu não sei, assim, se você tem visto alguma coisa. Uma coisa é potencial, né? Hospedeira potencial, tá? Outra coisa é ocorrência. É isso mesmo. Eu não vi nada, não. Estou vendo aqui doenças nematóides do feijão. Tem aqui reniforme, rotileiros reniforme. Tem o Belonolimus longicaudos, o Heterodera, que eu falei para vocês, em feijão. Aqui.
o meloidógeno, né? Meloidógeno incógnita, javânica, apla, arenária em feijão e o pratilemos. Não vi nada aqui nesse compêndio, né, de doenças do feijão falando do afalencoides. Interessante. É bom você que tem contato com a cultura, se houver incidência, você vai acabar se esbarrando aí, né, com ele. Então é interessante isso aí. Uhum. Em soja a gente já sabe, já tem... Soja, né? Uhum. Vamos... Mas é mais só um comentário aqui, né? Um alerta, eu acho, né? Mais um alerta para a gente ficar com as anteninhas ligadas e atento, né? Exatamente. É isso que eu estava explicando um dia para os estudantes, né? Importância da sintomatologia, né? De conhecer os sintomas das diferentes espécies, né? O nematóide de parte aérea, você falou da soja louca aí, em soja, né? Então, o sintoma não é o mesmo, né? O sintoma geral causado por nematóide é diferente, né? Ele infecta algodão também, né? Soja, agora o feijão parece que é hospedeira, né? Então, é um nematóide que não... E tem um amplo ciclo de plantas hospedeiras, né? É mais complicado, rotação. Os relatos e registros de ocorrência, os surtos, eles estão dizendo alguma coisa. Eu acho que é muito importante a gente, né, independente, né, dos estudantes que estão aqui no grupo, ou até mesmo os pesquisadores que trabalham com diferentes áreas, bactérias, vírus, né, todos esses surtos, eles estão dizendo alguma coisa que talvez seja um caminho, né? A gente, como pesquisadores, a gente vai em cima de olhar para algo que todo mundo está ignorando, né? Que todo mundo acha que não tem a menor importância. Então, é mais ou menos isso que eu acho importante se falar para os estudantes, para um agrônomo, né? O estado de atenção em cima dos problemas e não ignorar nenhum problema, né? Ter cautela e cuidado sempre. Né? Perfeito, Milton. Perfeito. Obrigado. E agora, para a gente poder finalizar essa segunda etapa, né? Então, de novo, se vocês tiverem alguma questão, levantem a mão ou coloquem uma mensagem aqui do lado, no chat. Eu vou falar um pouquinho sobre doenças da cultura do café. Vou falar um pouquinho menos, né? Vocês vão ter que me aturar um pouquinho menos. A cultura do café é uma cultura bastante interessante, né? Do que diz respeito a uma espécie que você tem uma amplitude de 7 anos, basicamente, dependendo das combinações varietais, dos cruzamentos que existem no mercado. Ela é considerada quando você fala de café, acho que é um dos elementos que me chama muita atenção e que ficou da época da graduação, o fato dela ser uma planta bianual, né? Então, um ano ela tem uma carga de produção muito grande, outro ano ela reduz um pouco essa produção. E ela, historicamente, ela tem uma importância muito grande, né? Se hoje a gente tem a soja como um commodity tão importante para o setor primário, né? O setor produtivo brasileiro, que fornece milhares e milhares de empregos e que financia uma série de... Né, que a resposta grande tem a soja, que é tão importante para a elevação do PIB brasileiro. No passado, você teve períodos em que o café, as fazendas de café, né, assim quando ele chegou, né, na Bahia, chegou em alguns produtores, algumas fazendas de produção de café, né, no estado do Paraná, no norte do Paraná, né, na Terra Roxa, na antiga, né, nesse tipo de solo, no estado de São Paulo, ele teve uma grande importância, né, e a geada de 1975, né, que a gente teve, foi um grande divisor de águas, e além da própria chegada da ferrugem asiática, foi um grande, quando a gente fala de importância e epidemias históricas das culturas, um dos grandes fatores do declínio do cultivo de café foi a chegada, né, na Bahia, da Emileia vastatrix, da ferrugem do café. Então, é uma cultura muito interessante, né? Eu tenho aqui em cima
100 quilômetros de Urutaí, tem, perto de Uberlândia, uma cidade antes de Uberlândia, que produz muito café. E tinha muitos alunos, e aí eu estou aqui há 12 anos. E aí eu tenho a calçada da minha casa, eu falei assim, eu vou plantar café aqui para ver como é que dá, né? E aí, daí um aluno trouxe eu esqueço o nome, daqui a pouco eu vou lembrar. E ele trouxe umas mudinhas de café e eu plantei na calçada de casa. E aí agora a gente está produzindo café. Essa é a minha experiência que eu tenho com café. Eu fiz o plantio, período de seca eu molho sempre, fico puxando a mangueira, e sempre fico olhando bicho mineiro, cercosporiose, né? Mancha parda, a própria ferrugem que aparece em alguns períodos do ano. E aí a calçada da minha casa sempre é basicamente a minha experiência que eu tenho de cultivo, além das visitas que a gente faz na escola. A gente tem aqui um pomarzinho, né, um pouquinho de cada coisa para a gente poder utilizar para as culturas. Mas ela é uma cultura bastante interessante e a gente realmente percebe isso, né? Eu, como um micro não, né, um produtor amador de café, né? Não posso me atrever que eu produzo café. Inclusive eu colho, a gente colhe. A minha mãe, a minha família, a família dos meus avós eram boiaspias no estado do Paraná nesse período e eram responsáveis por viver nas fazendas e colher café. Minha mãe sabe muito sobre café, então ela colhe e ela colhe grão por grão, né? E deixa secar e a gente torra. E a gente tem café lá produzido em casa mesmo, né? E moe, né? A gente comprou o moinho. Então, a gente deve ter uns 15 pés aqui em casa. E é tão interessante essas questões dos legados e essa valorização de tradições da nossa própria cultura, né? Da minha família, da minha mãe. E que me passa, né? De certo modo, né? Me ensina. Eu fiz um pouco agronomia, não. Sem dúvida alguma que eu fiz agronomia por influência dessas histórias que a minha mãe colocou para mim e do quanto que ela gostava de cultivar plantas, e ela passou isso para mim, que me fez eu olhar, né, para essa profissão que eu acho ela fantástica, sensacional, tá? A cultura do café, eu vou falar aqui para vocês. Então, eu encontrei apenas uma única espécie, uma única doença, mancha anular do café. É uma doença viral transmitida por um ácaro, o Brevipalpus papaiensis, que tem um sistema de transmissão persistente. O gênero dessa espécie, Coffea ringspot virus, é o de coronavírus, pertencente à família Rhabdoviridae. Essa virose, essa mancha anular, ela foi descoberta inicialmente, a chegada dela foi em 1938, no estado de São Paulo. Essa virose, basicamente, ela tem sintomas que estão aqui entre as figuras B e C, representados por uma mancha anular de halo esverdeado, né? Ou então uma mancha amarela e ressecada ao longo da nervura que vocês podem encontrar. Mas existem algumas variantes que podem provocar alguns sintomas um pouquinho diferentes em algumas regiões que a gente chama de padrões de sintomas, né? O professor Kleber falou agora há pouco sobre padrões de sintomas variáveis, né, das doenças, que a gente não pode se utilizar de um único critério, né, para poder identificar. Então, algumas regiões do estado de São Paulo, vocês observam também, em alguns tipos de cultivares, manchas de aspecto mais ferruginoso provocadas por essa virose em café. Aqui, além disso, um outro padrão que nós temos da mancha anular, né, fora da mancha anular, seriam essas folhas de coloração verde cloróticas, né? Então, essas 3 folhas estariam atribuídas a essa virose na cultura do café. Essa é uma virose bastante, me chamou a atenção essa afirmação, que ela é não sistêmica e ela está presente exclusivamente em folhas e frutos dos seus sintomas, né? Principalmente as folhas e os frutos que estão localizados mais próximos à parte interna, né, do tecido. Vocês sabem que ela tem a arquitetura de uma folha, né, de uma planta de café, ela é quase que monopodial. Então, me perdoem, né?
não que seja monopodial, mas ela tem um eixo principal, onde desses eixos saem vários ramos que não se ramificam e da onde saem várias folhas interligadas a esses ramos. E essas folhas mais localizadas a esse eixo central, que são os locais onde vocês vão encontrar maior quantidade de sintomas. Então, nos frutos, vocês vão encontrar lesões com a presença de anéis cloróticos, que geralmente são mais salientes quando esses frutos são mais maduros, tá? E em Coffea arábica, além de Coffea arábica, né, que seria um hospedeiro dessa virose, vocês vão encontrar também, o IAC afirmou que existiam psilanthus, talvez seja uma planta espontânea, né, não conheço psilanthus, mas ela é pertencente à família Rubiaceae, que também é hospedeira dessa mancha anular da Coffea ring spot virus. E além disso, o lírio da paz, vocês devem conhecer, uma planta ornamental, também é hospedeira do Coffea, dessa espécie, né, de viroses na cultura do café. Então, as lesões, né, essas lesões mais próximas ao eixo central, à medida que se avança a doença, ocorre uma desfolha no interior, né, do tecido, e essas manchas anulares, né, em formato de anel, com esses halos mais esverdeados, elas têm um diâmetro de aproximadamente 2 centímetros, tá? Agora eu vou falar para vocês doenças bacterianas do café. Então, duas doenças são importantes. Uma, a atrofia dos ramos, causada por Xylella fastidiosa, e outra, a mancha aureolada, a Pseudomonas coronophaciens patovar garcae. Então, esse aqui também eu fiz no manual, né, o Zambolin, que é o autor do capítulo de doenças do café, 2016, e coloca como Pseudomonas seringue patovar garcae. Eu fiz uma conferência e aí mudou o seringue, né, para Coronophaciens patovar garcae, tá? Seria o nome atualizado que eu marquei aqui em negrito, da mancha aureolada do café. A mancha aureolada, né, ela é uma doença bastante importante, que você vê essa seca, agora com um padrão um pouquinho diferente daquela virose que eu falei para vocês, que era mais na região próxima ao eixo, né, mais escondido, né, onde ocorria a desfolha. A mancha aureolada, ela foi descoberta também no estado de São Paulo, em 1956, e ela provoca essa queima, né, de brotos, de ramos, de folhas, e ela, como uma bacteriose, né, o professor Maurício vai aqui me corrigir se eu estiver errado, um dos fatores que estimulam a incidência, né, dentre os vários meses do ano, os meses, as estações que são chuvosas, em que apresentam alta precipitação, consequentemente, né, a gente estudou ciclo das relações patógeno-hospedeiro, vocês vão entender que esse fator ambiental de alta precipitação vai ser um fator que vai aumentar a agressividade dos isolados de Pseudomonas seringue, né, de Pseudomonas, Coronophaciens patovar garcae, que afetam essa cultura. Então, vocês vão ter queima de ramos, desfolha também desfolha seca de ramos, provocado por essa bactéria. Então, uma das questões que a gente observa, as injúrias provocadas por chuvas de granizo, né, os danos mecânicos, os ferimentos, isso vão agravar, aumentar a agressividade dessa bactéria na cultura do café. E aí vocês têm algumas associações que aumentam essa agressividade, como a mancha olho pardo, que é a cercóspora, uma praga, o bicho mineiro, e a mancha de fuma e as coquitas, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, também vão aumentar a agressividade dessa bacteriose devido a essas questões que, para as doenças bacterianas, o fator presença de ferimento vai afetar, vai ampliar, vai favorecer o desenvolvimento da doença. E essa doença, é claro que os ciclos secundários da doença, epidemiologicamente falando, ocorrerão, ciclos primários ou secundários, ocorrerão por a história da chuva, né, disseminando, né, as células bacterianas para outras áreas do tecido sadio. Então, aqui, né, um ramo doente, né, com essa queima, né, na região central,
Aqui a região dos internós, né, com essa queima da região uma queima peciolar avançando, e aqui algumas lesões na região do limbo foliar, tá? Existe um aspecto do histórico dessa doença, em que essa que eu tinha falado no início para vocês, a geada de 1975 foi que causou um grande declínio para os produtores de café. Essa geada fez com que houvesse relatos severos, né, dessas doenças, avançando até a década de 80. E São Gotardo, né, numa cidade localizada no estado de Minas Gerais, após chuvas de granizo, então, como eu já tinha falado para vocês, na zona da Mata Mineira, essa condição de abertura, né, esses ferimentos provocados por esse granizo, aumentou a epidemiologia dessa mancha aureolada para a cultura do café. Então, falei de uma doença, né, causada por vírus, uma doença causada por bactéria, e agora nós temos 14 doenças causadas por fungos. Então, eu vou falar dessas primeiras 6 e depois, mais à frente, vou mostrar mais 7, né? Enfim, as outras finais doenças das bactérias. Então, nós temos a ferrugem, né? Aqui eu separei de 1 a 5 as manchas foliares, né? Acho que algum de vocês falou sobre mancha foliar comigo. Então, a ferrugem, como eu tinha falado para vocês, Emileia, né, patógeno bastante importante para a cultura do café. A mancha olho pardo, depois eu vou explicar para vocês por que se chama olho pardo, porque o seu miolo ele tem uma coloração mais palha que traduzindo, né, seria mais bege clara em relação aos bordos que seriam uma coloração mais marrom escura, similar, e ela tem um formato muito bonito, né, muito geométrico, muito esférico, né, similar à menina dos olhos, né. Então, a designação correta para mancha olho pardo, ao invés de Cercospora cafeícola, é Mycosphaerella cafeícola, que eu marquei em negrito aqui. A mancha de foma, né, também o manual estava colocando como foma tarda, e aí a correta designação do agente causal, aqui na verdade são vários, né, Boerema exígua, variedade Coffea, foma costarricensis e outras espécies de foma que podem provocar essa mancha também. Então, complexo aqui, pertencente ao mesmo táxon. Aqui é uma variação que ocorreu dentro, né, dessa espécie que no passado era um nome válido. Da mesma forma, aconteceu com uma mudança do nome da mancha de ascoquita, onde antes, no manual 2016, vocês vão encontrar ascoquita tarda, e o nome correto hoje é Boerema exígua, variedade Coffea. E a mancha de Corynéspora, né, a gente vê muito agora em soja, né, a mancha alvo. Por que não se chama mancha alvo? Provavelmente porque não tem o padrão de alvo, como a gente vê na soja, né, morfologicamente, ou talvez vocês encontrem e quebrem isso, né, essa questão. Mas Corynéspora cassicula também é um patógeno importante em tomate, em soja, né, em cenoura, enfim. Várias culturas vocês vão encontrar presença. Cenoura não. Eu encontrei esses dias numa planta nativa diferente. Uma planta daninha, né? Não é cenoura, que a família é muito parecida. Enfim, mancha de Corynéspora cassicula, também em café, né? Outro patógeno importante. E aqui, Rhizoctonia solane, que causando risoctoniose na cultura do café. Quando eu fui colocar algum aspecto, né, que envolvia a família botânica, eu ficava olhando essas famílias botânicas, família botânica não, as famílias em que os agentes etiológicos faziam parte, então eu percebia que uma grande maioria fazia parte do grupo, né, da divisão Ascomycota, e alguns faziam parte dos basidiomicetos. Então, vasculhar essa questão do epíteto, se está correto ou não, é interessante. Para mim, por exemplo, eu estou falando de meu aprendizado para essa apresentação e atualização dessa apresentação aqui para vocês, foi entender que algumas mudanças, né, que a gente vê de um patógeno que no passado pertencia o seu teleomorfo,
ou pertencia à divisão ascomicota, que mudou para a divisão basidiomicota e vice-versa. Então, algumas mudanças que essa história de filogenia, de análise de regiões conservadas do DNA, permitiu com relação a esses patógenos. Então, aquele site que eu coloquei lá no início do NCBS, eu recomendo muito. Ele dá muita informação interessante e muitas outras coisas. E isso porque eu não dissequei ainda. Número de sequências que já estão depositadas no GenBank, um monte de outras coisas. Eu acho que vale a pena vocês fuçarem, vocês alunos aí que são muito espertos com relação a enxergar, ver coisas, né, achar coisas, vasculhar as coisas. Inovação é com vocês mesmos, na minha opinião. Então, tenha mente para isso, é uma geração com uma mente aberta para isso. A ferrugem do cafeiro, né, ela tem um ciclo, né, da doença que dura de 20 a 30 dias, né, então ela tem um agente causal Emilia vastatrix, e em café, vocês têm aqui um sintoma, né, de desfolha, provocada por esse patógeno, e ela tem essa questão da pulverulência bastante abundante, de coloração alaranjada. Então, até hoje, nunca se observou, talvez, essa questão de estudar, né, esses uridiniósporos e verificar a questão do aspecto germinativo, se eles formam tubo germinativo, basídia, né? Então, nunca vi nada, talvez seja ignorância minha, né? Eu, individualmente, nunca vi nada falando sobre a fase teleomórfica de Emileia. Esses propágulos, né, que vocês vão encontrar no verso, que representam os sinais da doença distribuídos, não só na face abaxial, também na face adaxial, já observei isso. Quando vocês olham, uma das características desse uridiniósporo é eles terem um lado, né, desse esporo que ele é liso. Essa foto não sei se ela está muito boa, mas ela tem um lado que é equinolado, né, desses uridiniósporos, e outro lado que é a superfície desse esporo, ela é lisa. Para a incidência de ferrugem, né, as condições que podem desfavorecer, né, tanto é que vocês, se vocês pararem para pensar, qualquer cultura, né, durante um determinado período do ano, lá nos meus cafés, na minha casa, eu observo a incidência de ferrugem em alguns períodos do ano, não é o ano inteiro. Eu vou agora, por exemplo, eu estava olhando lá, não vi nenhum tipo. Vejo bicho mineiro, vejo o ano inteiro. Às vezes eu vejo surtos bem pequenos, principalmente nos períodos chuvosos, né, por causa da água livre, e cercóspora me ensina muito isso. O molhamento foliar é um elemento que não só para cercóspora, para várias culturas, períodos que você vê chuvas, períodos chuvosos, incidência de cercóspora muito intensa. Já uma vez, um ensinamento que ficou muito forte, e que foi na disciplina de doenças em grandes culturas. A gente estava dentro de uma casa de vegetação, e aí era pimentão, e aí a cercosporiose, ela só aparecia na saia, nas plantas que estavam na saia, e dentro não tinha incidência de cercosporiose. Por quê? Por causa da história do respingo, molhamento foliar na superfície da folha de pimentão. Isso foi uma grande lição sobre essa questão de período de ano para a incidência de algumas doenças. Então, aqui, por que eu estou falando isso? Que alguns períodos do ano você tem condições que possam desfavorecer a incidência de ferrugem, como a história da luz, né, luminosidade bastante intensa, períodos do ano onde você tem temperaturas inferiores a 15 graus e temperaturas superiores a 30 graus, né, temperaturas muito quentes, vão desfavorecer, talvez prejudicar o aspecto de disseminação, formação de tubo germinativo, formação de ciclos secundários da doença, tá? Então, essas seriam condições para que a ocorrência da doença seja reduzida. Então, que são coisas que talvez a gente possa imaginar para estabelecer estratégias e medidas de controle, né? Conhecer o seu inimigo para poder, né, se defender dele, né? É meio... Então, aqui a parte de cima, né, então, nessa ilustração em varredura, né, dos uridiniósporos, a superfície toda equinolada, né, da Emileia. A ferrugem, eu vou dar um pouquinho de destaque maior, né, o controle químico da ferrugem, coloquei aqui, geralmente é feito de uma coleta de 5 a 10 folhas, localizadas no terceiro ou quarto par, né, de
folhas dentro do ramo, totalizando 100 a 300 folhas por talhão. Aí você pode calcular o número de folhas com ferrugem, né, menos o controle, menos de 5% de incidência quando você calcular, você não estabelece uma estratégia de controle químico envolvendo principalmente fungicidas protetores e sistêmicos. Aqui a incidência seria o número de folhas com ferrugem vezes o total, né, 100 folhas que você coletou, né? Viu? Presença e ausência é fácil, né, de detectar, e aí tem a questão da disciplina, o emprego da disciplina para ajudar a quantificar doença no campo e auxiliar na tomada de decisão, né? Então, nem todas as doenças você tem, às vezes, algumas estratégias. A gente sabe que a tomada de decisão para a aplicação de controle químico, que é um insumo caro e que tem uma série de questões envolvendo esse universo desses insumos, na minha opinião, né, basicamente, a tomada de decisão é um dos pontos mais importantes que a gente tem como um técnico para saber estabelecer ou criar ou verificar entre as opções para saber o momento certo para a entrada e aí gozar de todas as consequências e benefícios desse momento adequado, né? Talvez esse momento adequado possa reduzir uma aplicação entre as inúmeras aplicações que você for utilizar. Talvez esse cuidado com o monitoramento, ele vai fazer com que você consiga economizar com custos de aplicação, economizar com custos de insumos aplicados em milhares de hectares, né, que você vai ter. E falando sobre resistência genética, você tem aqui a resistência para a ferrugem atrelada ao cruzamento o icatu, né, cruzamento de Coffea canephora com arábica, o catuai, cruzamento natural, né, de icatu com catuai, o catimor, o cruzamento de caturra com o híbrido timor. Agora eu vou falar sobre uma outra doença, né, também do café, que é a cercosporiose, né, ou o olho pardo da cercóspora, né, que eu tinha até comentado no início. Ela foi descrita, ao contrário das outras doenças que foram descritas pela primeira vez em São Paulo, essa foi no Espírito Santo em 1887. E das doenças do cafeiro, essa é uma das doenças mais antigas do café. E nesse período, ela já foi relatado que ela provocava perdas de produção de aproximadamente 30%. E normalmente essas lesões apresentam um tamanho de 0,5 a 0,8 centímetros de coloração pardo clara. O centro é branco, acinzentado, e por isso que você tem essa questão do olho pardo, né? Então aqui, se vocês repararem, no centro da lesão, ela é parda, e ao redor é marrom, e ao redor desse tecido necrosado, desse tecido morto, você tem aqui uma área mais clorótica, um halo clorótico. Eu considero geometricamente muito lindo esse sintoma, e você tem grande quantidade de sinais, se não na folha coletada no campo, se não na folha que você deixa em câmera úmida, e aí você vê a estrutura reprodutiva desse patógeno. É muito fácil de preparar a lâmina desse fungo. Então, em grandes severidades dessa doença, né, então, a questão da característica de crestamento, né, de união, de confluência dessas lesões é quase reduzida. Mas você vê o impacto, às vezes esse nível de severidade pode fazer com que haja desfolha, né, e aí, consequentemente, tem um impacto na produção à medida que vai perder essas folhas. No Brasil, né, 100%, né, não existe nenhuma espécie, né, nenhuma cultivar de Coffea arábica que vocês não encontrem a incidência dessa doença. Então, ela é considerada uma doença bastante importante, né, e bastante frequente na cultura. É claro que o gatilho da questão do fator ambiente é um elemento importante para a ocorrência da mancha, o olho pardo. Essa ocorrência está associada a uma coisa interessante também, né, que eu sempre falo isso, às vezes os alunos sempre têm uma ideia fixa de que controlar pragas, controlar doenças, controlar, né,
os agentes fitossanitários que afetam as culturas somente com fungicida, com produto químico, né? E essa doença, ela nos dá uma lição, né, que a ocorrência dela está associada a uma questão de manejo inadequado, não é uma doença. Vamos imaginar que o seu potencial máximo se desenvolve em 7 anos. O café, a má fertilização, a má condução agronômica, ele vai induzir, né, assim como eu falei para vocês da história dos aspectos abióticos em café, para podridões, em feijão, em podridões radiculares do feijão, a compactação de solo, desequilíbrio nutricional, acidez do solo, os estresses radiculares vão favorecer doenças radiculares em feijão. Aqui a questão nutricional já foi comprovado cientificamente que isso favorece a incidência desse patógeno, aumenta a agressividade desse patógeno. E esse é um dos fatores, a questão do desequilíbrio nutricional ou uma fertilização inadequada. E um outro fator que favorece a incidência de olho pardo do café é a ênfase do sistema produtivo de café para o controle da ferrugem, né, com triazóis, produtos protetores e produtos sistêmicos, né, triazóis, tabedulinas, carboxamidas e todas as opções que são registradas para a cultura, e a questão do bicho mineiro. Então, se dá ênfase especificamente para esses dois agentes, criando um elo, criando uma lacuna de predisposição para a ocorrência de cercóspora. E, de novo, aquilo que eu falei para vocês, às vezes a gente produzir com cercosporiose não produz? Não, produz, pode até conviver, mas às vezes não se mensura e durante o ciclo você não quantifica danos, né? E quando a gente está falando de danos, a gente está falando de perdas na produção, e eu não estou falando de perdas numa pequena área. E quando você olha essa perda dentro de milhares e milhares de hectares de plantio de café, e considerando isso como um agronegócio, é negócio em que tem que produzir, em que o máximo de expressão do seu potencial tem que estar ali presente, tem que estar, quanto mais você conseguir mitigar perdas por esses agentes, que a gente está falando aqui, perdas provocadas por patógenos, maiores são as chances de sucesso e até mesmo de equilíbrio, de cuidado com esse negócio agrícola que a gente está falando, do plantio do café. Aqui as estruturas, né, do fungo, né, o conidiophora ramificado, esporodóquio, curvado, né, conídeo acicular, multiseptado, né. Então, a região onde ele se conecta, a célula condiogênica poliblástica, né, conídeo cicatrizado e filiforme, né, que vocês vão encontrar presentes aqui nas folhas do café, né, são sinais do fungo de coloração. Às vezes o micélio é um pouquinho acinzentado, né, escuro, e você vê quando ele está esporulado, você consegue ver essas estruturas com aquela lupinha de bolso que eu falei para vocês. Aqui agora eu vou falar para vocês de uma outra doença fúngica, que é a mancha de foma, Boeria medigua, variedade Coffea, né, desculpem um acento ali, que é o antigo Foma tarda, e a outra espécie, Foma costarricensis, e além de outras espécies que vocês vão encontrar. Então, ele provoca uma queima de brotos, né, como vocês estão vendo, e algumas manchas circulares, de novo, um padrão aqui de centro mais claro, né, para mancha de foma na cultura do café. Aqui nessa, uma propaganda uma página da internet que fala sobre a prevenção de mancha de foma. Quem quiser saber mais sobre a prevenção, tem aqui nesse QR Code. Aqui nessas fotos, né, são, de novo, né, são os padrões de queima de ponteiros e ramos laterais de algumas espécies de foma, aqui as lesões nas folhas, e ela tem muita relação com condições de molhamento foliar para a incidência desse celomiceto, desse fungo. Aqui a seca dos ponteiros de foma, né, alguns padrões de colônia, a visualização das placas no verso e na parte de cima, as estruturas do picnídeo, o detalhe do picnídeo é que os conídeos de foma, né, do café.
Aqui, a mancha de ascoquita, basicamente eu não consigo ver diferenças da mancha de fuma para a mancha de ascoquita. Daí vocês poderiam me perguntar, mas então como é que eu vejo a diferença? De novo, empregar métodos de diagnose, colocar em câmara úmida, vasculhar esse material em lupa, olhar se tem sinais, se não tem, entre a parte doente e a parte sadia, efetua o isolamento, espera ele se reproduzir dentro do meio de cultura, estimula a se reproduzir em meio de cultura, e aí prepara lâminas e identifica isso usando, né, morfologias para esse patógeno. Aqui é a corinéspora, né? Corinéspora cassiícola, o boletim técnico sobre doenças do café, além de outras doenças. Esse QR Code aqui, ele tem, né, várias doenças do café, eu coloquei aqui para vocês, e tem da onde eu tirei essa foto aqui sobre corinéspora, essas manchas esféricas, até, lá não parece, aqui até parece um alvo, né? Mas são lesões bastante, com halo clorótico, né, e um centro bastante homogêneo, né? Deve ter 1,5, né, centímetros de diâmetro, né, nessa folha. E aqui as estruturas, né, os conídeos, né, que alguns conídeos dele, eles são pseudoseptados, alguns têm septos verdadeiros, né, corinéspora tem essa característica, uma célula pé desenvolvida, e aqui o conidióforo solitário de corinéspora cassícula. O café também, ele é afetado por risoctônia, né, tem a risoctoniose, e aqui a estrutura, né, o sinal desses dois patógenos, o sinal desse patógeno sobre a cultura. E aqui o outro grupo de doenças, né, então aqui em escuro seriam as doenças, de acordo com o manual, consideradas mais importantes para a cultura do café, aqui outras doenças não tão importantes, doenças fúngicas, né, completando as 14 doenças do café. Aqui a roseliniose, né? Então você vê aqui a seca da planta afetada, numa situação de uma planta doente, outra sadia, né? Você tem uma convivência causada por espécies de roselínea, e o nome da doença é chamada mal dos 4 anos. Essa doença, normalmente você vai ver uma associação de risoctoniose, fusariose, né? E roseliniose, é um complexo que provoca esse declínio dessa planta, né? Então, aqui a combinação, né, uma estrutura sexual, né, se desenvolvendo, a forma imperfeita, os conídeos da forma imperfeita, e aqui os ascósporos da forma perfeita, e aqui a estrutura sexual desse fungo. Então, você vai ter as fases do ciclo sexual e assexual associado a um complexo risoctônia versus fusariose, junto, causando esse mal do 4 anos. Então, o mal do 4 anos do café, ele tem esse complexo desses patógenos associados. Aqui é a antracnose, né? Então você às vezes consegue encontrar uns sinais de coloração um pouquinho salmão, alaranjado, típico de coletótrico, né? Coletótrico cafeano, e aqui o escurecimento desigual, né? O apodrecimento, né, das bagas no fruto de café. Então, antracnose, toda vez que fala em antracnose, a primeira coisa é o fruto, né? Como, além de outros órgãos, mas eu sempre imagino a incidência dessa doença sobre frutos e essa queima, essa necrose, e também associado à questão de umidade, sombreamento, né, do café, para a incidência dessa doença. Aqui alguns aspectos morfoculturais de Coletótricum cafeano, aqui o início do apodrecimento da baga e a formação dos sinais. Aqui a formação de apressórios, que são bastante típicos, né, o teste de germinação de apressórios de coletótrico, que é um dos elementos importantes para identificação de coletótrico, né? E aqui alguns padrões diferentes que vocês vão encontrar de crescimento de isolados de coletótrico cafeano, tá? O Corticium salmonicolor, né, o mal rosado, que vocês vão encontrar, uma doença de ramo. E isso aqui vocês vão encontrar também citros, né? Essa casquinha de coloração meio rosa, né? Bege. Então, tudo vai depender, né, da palheta de cores que vocês vão olhar isso aqui, né? Então, vocês vão, essa característica dessa casca sendo formada, que ataca tanto o ramo, que ataca tanto o fruto, né?
um patógeno, né, que vai provocar esse declínio de parte aérea para a cultura. Então, várias plantas perenes, se fala de doenças em plantas perenes, o Corticium salmonicola vai aparecer, vai ter grande frequência em outras culturas. Citrus é uma delas. A mancha macana, ou câncer do tronco, né, causada por Ceratocystis fimbriata, então é um fungo também que o fato de ter um rostro, né, bastante longo, é algo inconfundível para esse gênero de fungo, esse patógeno que afeta inúmeras culturas tropicais. E no café, vocês têm aqui algumas inoculações em folhas e outras hospedeiras, né? Mas vocês observam a presença desses sinais que seriam formas de você detectar, e aqui a massa de esporos, né, na abertura, na saída do estilo desse corpo de frutificação, bastante, né, Ceratocystis, é um fungo bastante interessante e bonito de se ver, tanto na lupa quanto no microscópio, tá? Então, câncer, né, câncer do tronco ou mancha macana em café, vocês vão encontrar a presença de Ceratocystis fimbriata. Na verdade, ele é um organismo bastante, que não só em café, em vários hospedeiros, árvores perenes, vocês vão encontrar mangueira, né, muito importante, causando declínio de mangueira e outras espécies tropicais. Aqui uma mancha chamada mancha americana, mancha olho de galo, né? Outro olho aqui, né? Eu falei de um olho de cercóspora, e aqui micena citricolor, né? Então, aqui você vê os sinais, tanto nos frutos quanto nas folhas, bem desenvolvidos desse fungo. E aqui nas folhas, essas manchas também geometricamente bem organizadas, esféricas, né? Algumas mais escuras, algumas, né, com centro um pouquinho mais claro, mas com muito pouca, aqui nesse sintoma pouca confluência, e aqui bastante confluência, né? E formação de sinais, né, do fungo. Aqui um detalhe dele em cultivo, aqui visão em lupa, e aqui o basidiocarpo dele se desenvolvendo, né, sobre a cultura do café. Aqui o Corticium, também uma repetição, né, o mesmo padrão, uma outra visão junto sobre a superfície do tecido, e aqui o dano, né, na produção de frutos de goiaba, né. Então, é um basidiomiceto, né, que afeta a cultura do café. Aqui é o aspecto da frente, o verso da cultura, e a basídia, a questão do formato dos basidiósporos, né, desse fungo e as questões morfológicas do Corticium coleroga. E para a gente finalizar as doenças do café, nós temos aqui 3 nematóides importantes para o café, que provou aqui os nematóides de galha, sempre eu nunca mudo o disco, né? Nematóide de galhas, Melodose incógnita, paranaensis, Coffeicula exigua. A doença chamada descorticamento do caule, ela tem sido associada, e ela é considerada uma doença secundária para o café, Melodose incógnita, paranaensis e Coffeicula. E o nematóide das lesões radiculares, Pratylenchus cofer, Pratylenchus brachyurus, né, 2 espécies de Pratylenchus em café. Aqui, alguns sintomas, né, de meloidose africana em café, de Janssen, em 2017, né? Aqui as galhas, né, que se desenvolvendo sobre as raízes, mas é um complexo que vocês vão encontrar. Aqui algumas características, né, morfológicas, né, que vocês vão encontrar do corpo de diferentes espécies de meloidose que afetam o café, e aqui desde fasmídio, estilete, a questão das dimensões e tamanhos, para auxílio né, na questão de, uma vez que você isolou do solo, de secou das raízes, enfim, tendo imposto as lâminas dos nematóides, adequação e ajuste e identificação, usando critérios de taxonomia clássica, e aqui meloidose africana
que é a espécie que o autor utilizou para identificar em café. Aqui alguns padrões de tamanhos de desenvolvimento, tanto de parterre quanto sistema radicular, decorrente de Platylenchus brachiurus e Platylenchus coffea. E aqui a testemunha, né? Então a foto 0 é testemunha, e aqui com 2, 6, 18 e 54 nematóides por centímetro cúbico que foi adicionado nas cultivares Apoatã e cultivar Novo Mundo. Me parece que a Apoatã aqui está um pouquinho melhor, né? Está menos pior, né? Que a Novo Mundo com relação a suportar Platylenchus no sistema radicular. Aqui os nematóides, né? Algumas cortes, né? Nematóides tratados com floxina. Aqui um detalhe, né? Platylenchus, né? E aqui os sintomas, né? Na raiz, questão da redução de área foliar devido ao ataque desse nematóide. Aqui Cubo, em 2013 ele cita, né, que em 1974 foi detectado no Brasil pela primeira vez esse nematóide. No entanto, não foi se estabilizado esse nematóide como uma praga da cafeicultura brasileira, dando ênfase para outras espécies de maior importância. E aqui a história do Platylenchus coffea aqui, né? Então, eu tenho um olhar assim sobre quando você fala sobre um determinado patógeno, é sempre uma visão de complexos, né? Desde quando eu estudei Phytophthora, né? Eu sabia que a Phytophthora que afetava as cucurbitáceas não era uma única espécie, né? Então a gente tem uma que é mais frequente, esse é uma questão, possivelmente, mas nada impede que durante esse desbalanço as coisas mudem. Tanto é que você vê hoje, vai pesquisar coletótrico, você vai ver, complexo coletótrico glossoporioides, vai pesquisar muitos patógenos, você vai ver complexos, a espécie é a mesma, mas é considerado como complexos devido às informações moleculares que a gente encontra para muitos deles. Algumas a gente tem argumentos para separação de espécies, né? E outras não tem. Né? Às vezes tem até tem as questões fisiológicas de interação do patógeno somente como um argumento para distinção dessas populações que afetam as culturas. Aqui, nematóide também, um outro trabalho de Cubo, 2003, com efeito de densidades populacionais na cultivar Marília, né, de Platylenchus coffea, e aí observem na parte aérea do cafeeiro, cultivar Novo Mundo, aos 244 dias após a inoculação. Olha que interessante isso, a diferença que tem, né? Você conseguir mostrar, né, quando você coloca graduações de concentração de inóculo, então acho que isso é muito interessante de observar o impacto que isso tem. Então, aí a gente pode imaginar, é claro, o professor Kleber até falou sobre trabalhos em laboratório, e aí os desdobramentos da sua reflexão sobre o contato do hospedeiro com o patógeno nas condições que favorecem, em 244 dias, o que pode acontecer com o hospedeiro quando estiver em contato, né, com esses nematóides. Aqui, chifnema, né, como eu tinha falado para vocês, que seriam aqui outras opções, que também já foram encontradas para a cultura do café, e né, alguns elementos, ressaltos os aspectos morfológicos para a identificação. Aqui o Helicotylenchus de Istra, né, e os seus métodos de parasitismo, né, nematóide também, acho que foi um dos primeiros nematóides que eu vi na disciplina de nematologia, quando eu estudei na UNB, e que é inconfundível e muito fácil de identificação. O Aphelenchus, né, que agora, atendendo, né, aqui a ilustração não ficou muito boa, mas também é considerado um nematóide de café. E o cricanemode também
uma fotografia para ressaltar, é que ele é considerado como um patógeno secundário, né, sobre a cultura, um foco de incidência, né. Então, se vocês repararem, muitas dessas doenças, eu acabo sempre dando uma ideia de uma doença que você vê o sintoma e o agente etiológico, porque eles são muito frequentes no sistema produtivo, e algumas que sempre, que eles podem aparecer e que, às vezes, nos desencarregam alguns alertas e, com relação a possíveis surtos de epidemias de alguns outros patógenos, né, que não são tão frequentes, não são tão conhecidos, mas que eu chamo a atenção de vocês com relação a eles. E com meus alunos também, é o mesmo slide que eu uso com meus alunos da Fito 2. Né. Eu espero que, né, honestamente, não tenho pretensão de ter todo o domínio, né, de todo o conhecimento sobre... na verdade, estou tentando contribuir dentro do propósito, tendo a cabeça de um ex-aluno e que fez essa disciplina e que amou essa disciplina de diagnose de doenças em fruteiras e grandes hortaliças e grandes culturas, né? E que, na verdade, eu queria atender o que a Rita trouxe de contribuir para a disciplina e passar algumas das coisas que eu tenho, né, para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, humildemente falando, né, e estou disponível para questionamentos. Ok, muito obrigada, Milton. Foi muito bom te ouvir, né? Muito interessante mesmo. E mais uma vez, obrigada pela sua dedicação, disponibilidade, o tempo, né? Aqui para a gente. Eu queria deixar aberto, pessoal, para perguntas, enquanto o pessoal vai pensando aí, né? Fechando o que quer pensar, o que quer perguntar e levantando a mão para poder a gente ver a sequência. Eu queria te perguntar, Milton, se você tem observado aspergilos. E eu estava deixando essa pergunta para o final, porque eu queria saber com relação, no café a gente sabe, né, que, tipo, o cercóspora pode interferir na qualidade da bebida e outros fungos também. Esse que você falou, eu até nem conhecia esse em cena, né? E no caso de feijão, você tem observado, né, os alunos às vezes, né, já levaram para você algum relato, ou relato sim, mas eu digo interferindo na qualidade do grão mesmo para consumo? Por exemplo, a gente sabe que tem aspergilos, né, mas eu não sei o que está de prático aí, o que vocês têm visto ou não, porque eu acho que tem muitos produtores, assim como você expôs, né, sua história e contou, tem muita gente que colhe, guarda o feijão, e a gente sabe que a gente pode ter aspergilos e outros fungos. Então, eu queria saber da sua experiência, se você tem observado, se alguém tem levado para você, e o que você tem visto com relação, no caso de feijão, em pós-colheita, né? Já no grão, a pessoa vai consumir, de repente tem algum fungo e pode ter toxina, e no caso de café, se você sabe de algum outro além da cercóspora, se você viu em algum momento. Vou falar primeiro do feijão. Uhum. O que eu faço sempre dos ensaios de campo, né, como eu tento aproveitar, já que o ensaio dá tanto tempo para poder instalar, toda vez que eu termino um ensaio, essas avaliações que eu falei para vocês do campo, eu coleto a semente e faço o blotter test. E aí eu faço, cada genótipo eu avalio, tanto trabalhos que são de fungicidas, como trabalhos de genótipos, né, de germoplasma. E aí, assim, a minha opinião que eu tenho é grão de armazenamento, né? Tanto no café quanto o feijão, não só aspergilos, eu vou encontrar uma infinidade imensa, né? Claro que alguns genótipos eu vejo uma maior frequência de um determinado agente, milho, eu faço isso também. Então, às vezes a gente avalia o germoplasma, e aí, já que a gente avaliou alguns critérios agronômicos do material, eu tenho o grão, eu pego e avalio a semente. E aí, na semente, que eu encontro com isso que você está me falando. Eu vejo aspergilos, vejo penicillium, vejo fusarium, encontro uns fungos diferentes, guardo, né, que eu nunca conhecia, alguns cromistas diferentes. Esses dias eu fui esses dias não, já faz acho que o ano passado,
quando eu tinha um monte de gente aqui perto de mim. Agora não dá para a gente fazer muita coisa, porque eu nem posso cobrar dos meus alunos, né? Estão começando a vir. Agora, esse semestre está vindo 2, 3, que a gente fica de máscara. Tem até meio esquisito, tem até isso aqui que a gente tem que usar, sabe? Aqui na escola eles deram. Tem que usar máscara e esse aqui. E aí a gente eu verificava toda essa amplitude que tinha, e eu aprendi muito, assim. Eu achei muito interessante, porque me fez aprender sobre girassol, por exemplo, fungos em sementes de girassol, e aí a gente vai vasculhando e a gente sabe que todos esses têm um impacto muito grande. No caso do café, todos esses agentes que vão se desenvolver em armazenamento têm um impacto na qualidade. Quando a gente fala de grãos como feijão, vão ter um impacto na qualidade, produção de micotoxinas, diferentes categorias de micotoxinas que vão prejudicar a saúde pública. Então, se você tem um armazenamento inadequado, isso vai ter uma questão extremamente prejudicial para o consumo, né? E a gente olhava, e aí sempre tinha uma variação. Feijão, a gente avaliou girassol, a gente avaliou germoplasma, né? Milho. E aí eu percebia que sempre Aspergillus penicillium, né? E aí as espécies, a gente começava a estudar até as espécies diferentes de Aspergillus. Eu tenho um livro de taxonomia de espécies de Aspergillus, que a gente começava a se atrever a verificar essas variações de espécies também nessas culturas que a gente encontrava. Mas, tentando puxar um link sobre o que você me perguntou, me chama muita atenção a incidência de muitos Aspergillus em milho, semente de milho. Milho muito mais do que feijão. Não quer dizer que não tem penicillium, Aspergillus, botrytis, fusarium, né? Mas eu via muito milho. Não sei se foi porque a ideia que ficou na minha cabeça no passado, que os alunos avaliam os aspectos fisiológicos dos grãos e eu fico avaliando os gêneros. E aí eu vou na lupa e fico identificando. O que eu não sei, eu faço a lâmina e identifico. O que eu não... E aí vejo grão por grão, rastreando. Um trabalho imenso que está. Tem que criar uma metodologia para não atrapalhar a sua rotina de trabalho. E aí o bom é que a gente acaba aprendendo um monte, né? Eu aprendi girassol, aprendi um monte de coisas. Os fungos das sementes do girassol. O fungo de semente de cada cultura. Eu só não fiz esse trabalho com café, mas... Né? Tá ótimo, muito obrigada. É porque eu vejo que para algumas culturas tem a quantidade permitida, né, de micotoxinas e tal, não quantidade permitida, mas um mínimo que pode se ter. E aí, quando você estava apresentando, eu comecei a pensar com relação ao feijão, que eu nunca me toquei, me dei conta de que também deve ser um problema, né? Mas, ok. Mas eu acho que tem a ver com a propensão que a cultura tende a acumular umidade, né, Rita? E se ela acumula mais umidade, algumas culturas acho que mais que outras, ou então se o processo de colheita e armazenamento, o que colhesse no sistema produtivo numa umidade tão baixa a ponto de não favorecer a incidência desses fungos. Me parece que, não sei se eu estou errado, ou me corrijam se alguém tiver uma opinião contrária. Parece que algumas culturas você que respira, que o grão respira e joga umidade, você trabalha com estratégias de armazenamento, fazendo com que haja secagem, e aí isso vai fazer com que esses fungos não se desenvolvam, mais do que outras culturas como o feijão, né, do que você está me perguntando. Será que feijão não tem muito desses fungos? Porque para se desenvolver precisa ter colher um feijão, por exemplo, um feijão fora da época, ou então que ele ainda continue em atividade, com uma quantidade de umidade, que a gente sabe que a porcentagem de umidade do grão é o balizador para a colheita, né, das culturas. E aí isso depois no armazenamento vai ser o ponto-chave de favorecer ou não o desenvolvimento desses fungos micotoxigênicos, esses fungos degradadores de grãos, né, também. Esses dias eu estava pesquisando sobre o Bacillus subtilis, né? Mas o Bacillus subtilis é patógeno, não é? E aí eu vi lá um autor que estava falando que ele era
colocando uma ênfase, né, porque a gente vê bastante subtílices com várias funções, inclusive entomopatogênicas, várias funções positivas, e colocando como um degradador, um apodrecedor de grãos de soja, por exemplo. Então, às vezes é uma coisa que a gente não precisa só pesquisar para saber um pouco e não sei, às vezes a gente faz muito achismo e eu tenho medo disso também. Tem pergunta, obrigada, Milton. Tem pergunta do Isaías? Pode perguntar, Isaías. Boa tarde, Milton. Pois é. Boa tarde. Muito obrigado pela sua palestra, foi excelente. Eu tenho uma dúvida, numa nota de rodapé do seu slide, que você falou no controle da cercosporiose. Eu esqueci de falar com o Ian. Se for possível, às vezes não é. Se for possível ligar a câmera, só para o Milton te conhecer além da foto, acho que seria importante só se falar. Obrigada. Pois é. Tudo bom? Ótimo. Então, no controle da cercosporiose, lá na nota de rodapé, você colocou que o enfoque tem que ser no controle da ferrugem e do bicho mineiro. Eu não entendi qual seria a relação do vetor com... Não é que o enfoque tem que ser, é que normalmente o produtor ele dá ênfase nessas culturas e esquece do controle da cercose. Você desculpa se eu falei, você entendeu? Não, foi eu que entendi errado, porque eu li lá no slide, eu não entendi a lógica da coisa. Geralmente seriam as causas da incidência dessa mancha parda, da cercosporiose. E olha que coisa engraçada, uma vez eu já vi isso em soja, porque você via uma grande... Uma vez eu peguei algumas final de ciclo, soja de final de ciclo, e eu comecei a vasculhar patógenos da folha. E aí eu não encontrava nada isso era em Unai, não encontrava nada de ferrugem de outros patógenos, só encontrava cercóspora. Então, às vezes, alguns princípios ativos, eles vão para o alvo principal, que você tem um cuidado especial, e acaba favorecendo outros patógenos, como esse caso que eu vivenciei com cercóspora em soja. E, nesse caso, a cercóspora do café, a ênfase do produtor de café é em cima do bicho mineiro e da ferrugem, né, em cima do controle químico, e deixando de lado a questão da cercóspora. E isso seria uma resposta do porquê da incidência. Talvez eu não tenha explicado direito ou passado essa ideia de uma maneira errada. Era isso que eu queria dizer para vocês. Tá? Perfeito. Obrigado. Eu queria mais um esclarecimento quanto a esse bicho mineiro. É o mesmo Naupactus curtus? Porque eu estava estudando também sobre a doença dos cafés e no controle da mancha de arcolchita encontrei artigos que falam que o Naupactus curtus transmite o fungo. Seria o mesmo bicho mineiro ou seria outro gênero de outra espécie? Eu não sei te dizer agora. Você me perguntou sobre qual é a espécie, né? Não sei. Tem que pesquisar para saber se existem outras espécies de bicho mineiro e se ele transmite ou não outros patógenos, né? Eu acho que bacterioses, sim, né? Eu falei lá no início que uma bacteriose que ele poderia transmitir. Cada história do ferimento, associação, isso não só para o café, isso talvez possa ocorrer para outras culturas também. Tá, Isaías? Ok, muito obrigado, Milton. Eu que agradeço pela tua atenção. Okay. Isaías, qual foi a espécie que você disse? Eu estava lendo um artigo e encontrei que seria o Naupactus curtus. Ele é um bicudo também que transmite as coxitas, né? Que é a Borrelia exígua. O bicho mineiro é outro. O bicho mineiro é outro. A Leucoptera coffeella. Né? O nome dele, assim. Esse eu não conheço, não conheço esse que você está falando. E que a gente conhece como bicho mineiro, né? É um Lepidoptera, uma vespinha. Vespinha não, Lepidoptera. E ele faz aquelas galerias entre as folhas, e quando você vai ali, você vê, é bem tranquilo de detectar, né, de fazer até a diagnose ali em campo, você retira a casquinha, e muitas vezes você dá a sorte e encontra ele ali dentro, naquelas galerias, tá bom? Ok. Eu já tive experiência em café. Pessoal, mais perguntas? O Kleber, professor, Oi, pode falar? Sim. O Milton, você falou dos nematóides, né?
você deu aí bastante opções aí, né, de nematóides. Eu não sei, você leu alguma coisa sobre meloidógene paranaenses? Um Cafeiro? Paranaenses para café. Eu nem coloquei aqui, devia ter colocado aqui, mas ele tem que ser dito. Não, eu sei, eu vi que. É que assim, você falou as principais paranaenses, ele foi descrito, né, o nome lá, porque foi relatado no Paraná, né? Primeira vez lá. A Regina Carneiro que fez essa descrição. Mas é um nematóide mais agressivo. A característica interessante desse nematóide, né, é não formar galha em café. Né? Apesar de ser ele causa umas rachaduras na raiz, e os sintomas são mais, vamos dizer assim, para o cafeeiro, são sintomas mais danosos, vamos dizer assim, né? A planta sente bastante infecção por meloidógene paranaense, sabe? Agora, assim, no Brasil, eu não tenho ideia. Eu fiz um levantamento no Paraná uma época, mas eu não tenho ideia se esse nematóide realmente supera os outros, né, em termos de dano no cafeiro. Acho que não tem esse levantamento, né? Não deve ter. É difícil de fazer isso. Né? Qual é o nematóide mais importante assim, no café? Você leu alguma coisa sobre uma vez principal espécie? Um sintoma chamado de DBEC. DBEC, na verdade, é um sintoma que dá para muito plasmodiplose e tal, de uma perda de 50%, sabe, de dano provocado por essa espécie. Entendi. De meloidógene paranaenses. Professor, é o mesmo nematóide por causa do descorticamento ou já é outro sintoma? DBEC eles chamam de morte ascendente. Então, às vezes, você tem, como é uma planta muito corticosa, árvores, tem muitos patógenos tropicais, por exemplo, você vê metade da planta ficar seca, sabe? Eu tinha um fungo, eu publiquei uma vez um trabalho que era mais ou menos isso, que era Phomopsis cinerescens, em ficus. O nome da doença, internacionalmente, assim, nos artigos, era DBEC e tal, por isso que eu me lembrei agora. Mas eu também vi esse mesmo termo em cima desse nematóide paranaense, e isso que me ficou na minha mente, assim. E que daí tinha essa coisa da metade da planta ficar com a expressão dos sintomas, sabe? Ou seja, ela prejudicava uma parte do sistema vascular, do cilindro, né? Uma parte ficava obstruída. O Milton, só complementando mais uma coisa, meloidógene javânica, por exemplo, né, se você lê ali em áreas produtoras de café do mundo, né, então ele está como patógeno, né, do cafeeiro. Mas aqui no Brasil, por exemplo, ele não é. Essas espécies aqui, eu fiz um levantamento uma vez, você encontra meloidógene javânica nas entrelinhas, em plantas daninhas, mas você não encontra em café. Não encontra. Aí você vai encontrar dos incógnita. Ele não colocou, não. Eu acho que eu só citei lá, mas no Zambolim ele não citou aqui, ó, como importante, não. O javânica, não. Sim. Só citei lá. Sim, Agora, no mundo ele está relatado. No mundo ele está relatado, né? Vê que populações, né, do nematóide mais virulentas, né, em outros países aí. Pode ter isso. Né? Valeu, Milton. Eu que agradeço. Abraço. Adorei participar aqui. Eu espero que não tenha sido tão chato, pessoal. Vocês me perdoem, eu tentei dar o meu máximo para vocês. Eu adoro estar aqui, voltar a relembrar a época que eu estava no NB. Obrigado pela Rita. E que precisar de mim, Rita, conte comigo sempre que precisar. Ótimo, muito obrigada. Eu já estou aqui me despedindo. Estava olhando para ver se ia ter pergunta aqui. Bem, pessoal, tem mais alguma pergunta? Milton, o termo criptossexualidade é que tem um aluno meu que vai apresentar um seminário de ferrugem.
e ele estava na prévia dele falando sobre essa terminologia, e para mim foi algo novo, né, em micologia. A gente usa para outros fungos, você já viu isso? Você usa? Como que você tem? Olha, Rita, Não, né? só sei que isso tem associado para as ferrugens, eu ouvi falar já. Mas saber usar bem isso, Uhum. associação com coisa climática, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar também, eu achei novo. É, Pessoal, mas não. a gente não fica atento, é isso que acontece. Mas é isso mesmo. Bem, então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar, né? Eu vou passar a palavra final novamente, tá, Milton? Após o agradecimento para você finalizar da forma que você achar melhor, e sempre com suas palavras de incentivo, né, aos nossos alunos, que isso é muito importante. Eu vejo que você inspira muito aluno, todos os alunos que vêm para a gente, que falam, eu trabalhei com o professor Milton, então eles trazem aí uma empolgação, um brilho no olhar, e isso é muito importante. Então, assim, eu quero mais uma vez te agradecer, tá, de todos os professores dessa disciplina, dos alunos também, e passo para você a palavra, tá? Para você finalizar da maneira que você achar melhor. Muito obrigada. Não vou ser tão longo. Só queria agradecer também, Rita, e vocês por, né, colocarem nessa disciplina. Eu gostaria que vocês entendessem, eu tentei, já que é uma disciplina essencialmente prática, né, tentei trabalhar em cima dos sintomas, em cima do que existe de doenças de cada cultura, né, das 4 culturas que eu falei com vocês. Me perdoem se eu não tive sucesso com relação a isso. E aí, vocês têm meu e-mail, né? Tem lá o Instagram, Milton Lima, vocês procurarem lá. Ou então, por aí sempre coloco coisas de fitopatologia e vocês podem me acessar. Enfim, eu trabalho aqui em Urutaí, na internet vocês encontram meu e-mail, ou pedir para a Rita, enfim. E agradecer pela oportunidade e eu espero que tenha contribuído com alguma coisa, é o mínimo que eu tenho de expectativa aqui para dentro da disciplina e espero que tenha contribuído para a formação de vocês tudo que eu coloquei aqui, pontuei nesse período tão difícil que está sendo, né? Que é a gente mudar toda uma sistemática de aula com contato, com lâmina, com debate, com discussão, porque às vezes você analisar a amostra que faz você fixar tudo isso, né? Todas essas questões, né? A gente só aprende quando a gente vê os desafios. E essa disciplina de diagnose, ela tinha um pouco dessa questão. Você tinha uma amostra e o teu desafio era analisar o que estava provocando aquele distúrbio naquela planta e chegar à conclusão do que era o agente etiológico, enfim. Faço um convite para que vocês continuem fazendo esse exercício durante os projetos de mestrado de vocês, doutorado, e que analisem amostras constantemente, porque isso vai dar um nível maior. A gente pode, de maneira alguma, a Rita estava falando aí de um termo, né, que eu também nunca tinha ouvido falar, e não tem problema a gente não saber, mas a gente vai lá e estuda, né, sobre as coisas que a gente não sabe, ter essa curiosidade de trazer esse universo e saber da importância que tem da profissão que vocês escolheram, da especialidade que vocês escolheram para a vida de vocês, e olhar com bastante responsabilidade, embora todos digam para vocês que às vezes isso não tem importância, mas se você achar no fundo do teu coração que você acha que é importante, é isso que tem que ser feito, né? E entender que existe uma sociedade que nos mantém, que nos sustenta e que às vezes a gente é difícil demais, né, a questão de todo esse universo que nos circunda, mas que é extremamente importante a gente se manter sãos, conscientes e saber do nosso papel nesse espaço que nós habitamos, tá? Obrigado novamente pela oportunidade, Rita. Então, até a próxima. Obrigado, Milton. Tchau.
Obrigada. Bem, pessoal, amanhã a gente tem um seminário de doenças em milho, às 2 horas da tarde. O Milton e os alunos, quem você quiser, tá, Milton? Pode dizer que a gente coloca na turma. Então, é o Dr. Marcos, do Instituto Biológico, vai falar sobre doenças de milho. Ele já confirmou. Seria milho e cana, mas ele me disse hoje que é só sobre milho mesmo que ele vai falar. E, então, eu aguardo todos vocês. Obrigada e tenham uma excelente noite, né? Já está quase anoitecendo. Axé, Damião, Isaías, Cleber, Ivaí, Maurício, tudo de bom para vocês. Você também, muito Tchau, obrigado. Milton. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, boa tarde. Milton. Milton? Oi? Aqui é Sheila, tudo bem? Sheila. Milton, eu tive um probleminha aqui no meu apartamento e infelizmente eu perdi um pouco boa parte da sua apresentação. Aí eu queria ver com você a respeito da gravação do seu seminário. Ele vai ficar online. Eu vou deixar tudo no YouTube, no meu canal lá. Depois eu vou mandar para você. Mas qualquer coisa, escrito Patologia 1, eu deixo lá. Ah, que legal. Eu acho que eu te sigo já no YouTube. Tá bom, Tá. Obrigada. Tá bom. Se não tiver, você pode me cobrar. Tá bom, pode deixar que eu te cobro sim. Obrigada. Até mais. Até.